federalismo na Europa não faz sentido. Desapareceu curiosamente com Maastricht e consolidou-se esse desaparecimento quando acabou o chamado adquirido comunitário com o Tratado de Lisboa. Portanto, o federalismo é um disparate. Temos muitas entidades que entram na esfera política e, nomeadamente, depois na esfera de influência europeia, que circundam círculos paralelos, nomeadamente reuniões que são chamadas, e muitas delas já são conhecidas, por exemplo, a reunião do Clube Bilderberg, que aqui podemos falar Pinto Balsemão, José Sócrates, Durão Barroso e inclusive Santana Lopes, que também já estiveram presentes nestas reuniões. A unanimidade é sempre favorável aos grandes países. Essa ideia de que um pequeno país tem capacidade para resistir num processo de unanimidade, que é, aliás, o processo tradicional da contratação internacional, e, portanto, a unanimidade não faz muito sentido. Defender Portugal é defender o fim da unanimidade. Prefiro ter um presidente do Eurogrupo que na sua atividade académica conhecia a questão das desigualdades sistémicas dentro da zona euro, do que ter um presidente do Eurogrupo que acha que os países gastam tudo em copos e mulheres. E, portanto, é um avanço. Frequentemente passa na opinião pública que o euro foi um ponto negativo para todos e não é verdade. Nós, infelizmente, em Portugal é que fizemos mau uso do euro e, obviamente, há também desequilíbrios institucionais que devem ser corrigidos, nomeadamente as regras da arquitetura que regem o euro, a arquitetura institucional que regem o euro, e que neste momento introduzem um conjunto de incentivos que não são os melhores. O ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, insistiu em que os mecanismos que se criassem para combater a crise do euro fossem todos feitos fora da União Europeia. Mecanismo europeu de estabilidade fora da União Europeia, só entre os governos nacionais. O Tratado Orçamental fora da União Europeia contra os tratados da União Europeia. Na verdade, a gestão da crise do euro foi uma gestão como os nacionalistas e soberanistas gostam. Tudo passou pelos parlamentos nacionais. O processo, e aí também uma das nossas grandes divergências com essa definição da esquerda e direita, o modo como nós produzimos a riqueza é substancialmente idêntico, tanto à esquerda como à direita. O modo de distribuir depois essa riqueza é que é substancialmente diferente. Portanto, nós achamos que também deve haver impostos europeus, nomeadamente sobre a produção de CO2 e de metano, incluindo a agropecuária, também sobre as transações financeiras, e que haja um alocamento dessas verbas para o plano de transição económica e social para um modelo descarbonizado. As pessoas veem um papel para o Estado em domínios como a educação, como a saúde, como a segurança social, mas o Estado não tem que ser necessariamente prestador. E, portanto, à medida que reduz o peso do Estado prestador, naturalmente aumenta a margem para reduzir os impostos. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Como sabem os ouvintes deste podcast, o Perguntar Não Ofende tem-se concentrado nos últimos 2 meses no debate sobre a Europa, porque considera que é impossível perceber os limites das nossas escolhas nacionais sem fazer esse debate. Infelizmente, ele não tem sido o mais relevante nestas e noutras campanhas europeias, porque não dá votos aos candidatos nem audiências às televisões. Saber porque é que a maioria dos cidadãos portugueses e europeus estão aliados da União Europeia seria, só por si, todo um debate. Depois de entrevistarmos os cabeças de lista dos partidos com assento no Parlamento Europeu que concorrem a estas eleições, decidi alargar o debate a outras candidaturas. Sendo inviável em tempo útil fazer entrevistas, optei por um debate. Como considero que debates com mais de 4 ou 5 pessoas são inúteis e nada esclarecedores, optei por escolher 4 candidaturas. Pessoas, Animais, Natureza, a Aliança, a Iniciativa Liberal e o LIVRE. Os critérios editoriais foram meus. Escolhi partidos que representem correntes políticas distintivas, que não funcionem como meras barrigas de aluguer, de candidatos e que tenham algo de minimamente preparado para dizer sobre a Europa. Estes critérios e a sua tradução prática vinculam-me a mim, não aos meus convidados. O debate decorrerá da seguinte forma.
Ao longo da próxima hora e meia, ou um pouco mais, farei perguntas iguais a todos os candidatos que terão respostas curtas. Alternarei com essas perguntas pequenas conversas de 10 minutos com cada um dos candidatos, numa versão muito resumida do que costumam ouvir neste podcast, incluindo as interrupções. Seguirei a ordem em que os partidos aparecem no boletim de voto. Agradeço ao Francisco Guerreiro, ao Paulo Sande, ao Ricardo Arroja e ao Rui Tavares terem aceitado, no meio das suas apertadíssimas agendas de campanha, este convite. Agradeço igualmente aos patronos do podcast pelas perguntas que deixaram no Patreon. Algumas serão provavelmente incluídas neste debate. Mas antes de começarmos, tenho de fazer um agradecimento muito especial. Perguntar Não Ofende não tem capacidade técnica para gravar este debate a 4. Ele só será possível graças ao apoio desinteressado da TSF, que cedeu o estúdio e o técnico de som para o fazer. Ao Pedro Ribeiro e à rádio de que sou ouvinte desde sempre e de que hoje sou orgulhoso colaborador, agradeço o apoio a este projeto independente. Muito obrigado aos 4 por terem aceitado este meu convite. A primeira pergunta é para todos e é genérica. Quais são, dentro dos vossos programas para estas eleições, as grandes prioridades? Começo por Francisco Guerreiro, cabeça de lista do Pessoas, Animais e Natureza, PAN. A nossa grande prioridade será elegermos um eurodeputado tendo em consideração que queremos declarar dentro da União Europeia o estado de emergência climática. E porquê é que o queremos fazer? Porque estamos, evidentemente, num pré-colapso ecológico e nós queremos que devemos transformar a nossa sociedade para dar a oportunidade de, nestes 10 anos que temos, fazer uma transição social e económica que garante empregos verdes, uma economia realmente sustentável e o bem-estar de toda a nossa sociedade. E por isso temos 2 grandes medidas que gostaríamos de ver discutidas no Parlamento Europeu. Uma delas é a descentralização da produção, distribuição e consumo de energias com fontes 100% renováveis, e aqui falamos de um projeto que será direcionado não só aos cidadãos, mas às famílias e também às empresas, portanto, fortes incentivos não só fiscais, mas económicos para que haja esta transição, descentralização da produção de energia e distribuição de energia 100% renovável, sabendo que terá que ter a participação também das comunidades que trabalham nesta área, para ser um modo mais participativo. E a segunda, diríamos que será redirecionarmos grande parte dos fundos que, a nosso ver, são mal alocados, nomeadamente os fundos que são direcionados para a pecuária, que têm um alto impacto ambiental, que hoje em dia já se sabe que a agropecuária é substancialmente mais poluidora que todos os transportes coletivos, portanto, gostaríamos que esses fundos fossem alocados para um novo modo de produção de alimentos, um modo mais localizado, mais biológico, agrícola, e que ajudássemos também, tendo em consideração a realidade do nosso país, que o interior fosse realmente valorizado. Ou seja, que houvesse essa transição, e nós estamos a falar de cerca de 20%, do orçamento comunitário, estamos a falar de 32 bilhões de euros, portanto, parte substancial desse valor seria alocado para esta transição, que teria não só empregos com uma fixação de pessoas no interior, mas também a regeneração dos solos, dos aquíferos, e teria também, faria parte desta transição que nós necessitamos mesmo, porque se todos os cidadãos do mundo consumissem como um português, nós precisaríamos de 2,2 planetas, e isso é totalmente insustentável em qualquer sistema, seja ele mais à esquerda ou mais à direita. Muito obrigado, Francisco Guerreiro. A mesma pergunta para Paulo Sande, cabeça de lista do Aliança. É que felicito por ter saído ileso do acidente da semana passada. Muito obrigado, André. Ainda bem que está aqui connosco. É a mesma pergunta. Eu fiz um esforço para estar aqui convosco. Obrigado por isso. Muito obrigado. Bom, o nosso principal objetivo, a nossa grande prioridade é a mudança. É mudar na Europa e mudar a relação que temos com a Europa e a forma como estamos na Europa, na União Europeia neste caso, e mudar também em Portugal essa relação. E eu diria 3 coisas nesta primeira intervenção. Em primeiro lugar, a questão da coesão. Um dos grandes dramas da União Europeia dos últimos anos, eu diria desde o princípio do século, é justamente ter-se perdido a capacidade de manter a Europa coesa. Isso foi sempre feito em todos os alargamentos, a Europa manteve sempre essa coesão, isso desapareceu nos últimos 20 anos por várias razões, que naturalmente falaremos a seguir. Mas essa perda de coesão, que depende muito de uma solidariedade europeia que também deixou de existir, ameaça claramente a Europa. E, portanto, temos que conseguir isso, ao mesmo tempo temos que conseguir também que essa coesão que é europeia, portanto, que é uma coesão social, económica e territorial, seja também aplicada em Portugal. Nós temos que ser capazes também de o fazer. Em segundo lugar, a questão da legitimidade democrática. E temos uma série de sugestões nesse sentido. Eu lembro, por exemplo, o cartão vermelho dos Parlamentos Nacionais, dos Parlamentos da União Europeia, que é basicamente uma ideia
simples para reforçar, até para ilustrar essa importância que tem a recuperação de uma legitimidade que a Europa perdeu nos últimos anos, e depois, no fundo, aquilo que em Portugal eu chamaria a solidariedade dos deputados europeus. Nós temos que conseguir que a nossa relação com a Europa seja uma relação também solidária. Os deputados europeus eleitos em Portugal têm que eleger causas, e essas causas estão também no nosso programa, que sejam causas comuns. E ao fazê-lo, transformar também a Europa numa coisa nossa. E para isso temos outra proposta, que é a ideia do mandato negociado, que é uma coisa também muito simples. No fundo, é a forma de fazer com que todas as decisões europeias, todos os processos europeus de decisão, comecem em Portugal a ser discutidos no momento em que são apresentados pela Comissão Europeia e não na fase final, como acontece agora. Portanto, é um conjunto, depois, naturalmente, de várias políticas, não terei tempo, mas estas são as grandes prioridades. Mudar. Muito obrigado. A mesma pergunta para Ricardo Arroja, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado pelo convite. A Iniciativa Liberal defende, sobretudo, transformar a União Europeia num verdadeiro espaço de mobilidade, num verdadeiro espaço de progresso económico e de paz. A Iniciativa Liberal consiste num conjunto de iniciativas que passam precisamente por devolver às pessoas a iniciativa, passa por combater o privilégio, passa por salvaguardar o bem-estar na Europa e o verdadeiro espírito democrático que reside na discussão das ideias. Isto passa naturalmente por maior liberdade económica, política e social, menos burocracia, menos Estado, menos impostos. E este combate de ideias tem que ser feito no Parlamento Europeu, porque hoje em dia 80% das leis nacionais são emanadas de leis do Parlamento Europeu. É lá que se faz a discussão, é lá que nós podemos influenciar efetivamente o dia-a-dia das pessoas. E em termos de grandes medidas políticas que podem contribuir para que esse estado de coisas seja atingido, inclui-se naturalmente a defesa da mobilidade na Europa. Na Europa, neste momento, continuamos sem ter o reconhecimento integral de formações, qualificações, reconhecimento de profissões no espaço europeu. Existem mais de 300 profissões reguladas. Só, por exemplo, entre os engenheiros civis há cerca de 99 categorias de engenheiros civis diferentes em toda a Europa. Isto diz bem do facto que a Europa não é ainda um verdadeiro espaço de circulação e, portanto, enquanto as pessoas não puderem livremente circular e livremente exercer as suas aptidões, dificilmente poderemos falar num verdadeiro espaço de mobilidade num mercado comum. E é precisamente essa ideia de mercado comum que nós queremos fomentar, a par de um mercado que tem o primado da lei do seu lado, um mercado onde todos concorrem com um ordenamento jurídico que seja equivalente, onde os países que não seguem o primado da lei sejam necessariamente penalizados, onde os países façam uma mais correta transposição das diretivas europeias. Neste momento, em Portugal, existem mais de 1000 diretivas em vigor só emanadas da União Europeia, portanto, vemos o impacto que isto tem na vida dos portugueses, mas, não obstante, temos também um país que sistematicamente figura no ranking dos países com maiores atrasos na transposição de diretivas, sistematicamente figura no ranking dos países com pior qualidade na transposição de diretivas e sistematicamente figura no ranking dos países com maiores situações de atraso de justiça. E, portanto, isto mostra que a Europa ainda não chegou a Portugal em muitos domínios e nós queremos trazê-la para Portugal e queremos certamente assentar a nossa ideia política na valorização das pessoas, porque é com a valorização das pessoas que se consegue a coesão social. Muito obrigado, Ricardo Arroja. Por fim, Rui Tavares, do Livre. Olá, Daniel, obrigado. Obrigado também aos outros parceiros do debate. Nós estamos a poucos dias de umas eleições europeias nas quais vimos um desperdício de uma campanha eleitoral para a única eleição transnacional do mundo, a única em que eleitores de 28 países votam para eleger metade dos legisladores da União Europeia. Deveria ser todos. Há uma maneira dos eleitores contrariarem, darem uma lição à política acerca deste desperdício de campanha eleitoral ou de não campanha eleitoral não europeia que tivemos. Muitas vezes o voto de protesto noutros países dirige-se para projetos populistas e alguns deles francamente vigaristas. Há alternativas cívicas, há alternativas sérias à política do costume. O Livre pretende representar uma delas por uma Europa democrática, ecológica e social. Uma Europa democrática quer dizer uma Europa em que elejamos todos os legisladores, em que escolhamos o programa da Comissão Europeia para o mandato seguinte, em que todos os cidadãos possam ir diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia e usá-lo como um Supremo Tribunal na defesa dos seus direitos da Carta de Direitos Fundamentais, que deve ter a mesma aplicação para 500 milhões de cidadãos. Hoje em dia, um cidadão da Bulgária ou da Hungria tem uma proteção muito deficiente da Carta, porque os seus sistemas judiciais estão cooptados pelo poder político. Um cidadão da Alemanha ou dos Países Baixos
tem uma proteção mais ampla da Carta dos Direitos Fundamentais. Isto é uma desigualdade chocante em termos de direitos entre cidadãos europeus. Uma Europa ecológica é uma Europa que, mais do que fazer declarações proclamatórias acerca do clima, implemente um Green New Deal, um novo Pacto Verde, ou seja, um programa de investimentos públicos que nós defendemos que deve ter capital inicial do Fundo Europeu de Investimentos, 500 mil milhões de euros por ano nos próximos 5 anos, o equivalente a 3,5% do PIB europeu. É uma dimensão mais ou menos semelhante à do New Deal original ou do Plano Marshall e bastante mais barato do que a guerra do Iraque. Para fazer a transição energética rapidíssima de que precisamos, isso significa embaratecer tecnologias novas, que ainda são caras, nas renováveis, para investir nos milhões de empregos na economia verde que o mercado ainda não assegura, reflorestação, cuidar das florestas porque elas depois de sumidores de carbono não passem a produtoras de carbono nos incêndios florestais, e fazer nas infraestruturas onde as pessoas estão, nas casas, nos locais de trabalho, por exemplo, isolamento e aquecimento decente dos edifícios. A economia agradece pelos postos de emprego que gera, pela produtividade que ganhamos ao isolar e aquecer eficientemente locais de trabalho onde em Portugal se passa frio, e o Serviço Nacional de Saúde também agradece, porque sabemos que é nas vagas de calor e que é nos picos de frio que, por exemplo, os cidadãos sénior muitas vezes sofrem, e são aqueles que não têm disponibilidade financeira para os seus edifícios. Em terceiro lugar, uma Europa social. O Banco Central Europeu não precisa de 73 mil milhões de euros de lucros só dos programas de resgate da Troika. Bom que tenha havido lucro para que os alemães e holandeses percebam que não foi dinheiro a fundo perdido, mas esse lucro não era esperado, deve ser reinvestido num programa de combate à pobreza, como os outros lucros de cerca de 90 mil milhões de euros anuais do Banco Central Europeu. Esta Europa democrática, ecológica e social é uma Europa na qual, finalmente, as pessoas podem voltar a acreditar, porque veem as linhas de conduta entre aquilo que votam e aquilo que é implementado, senão tudo o resto que aqui foi falado e que pode, às vezes, parecer interessante, parecerá sempre uma imposição, ou liberal, ou ecológica, ou socialista, ou outra. Obrigado. Sem democracia não há Europa. Muito obrigado, Rui Tavares. E temos agora a oportunidade da nossa primeira conversa um pouco mais longa. O primeiro, seguindo a ordem em que aparecem no último voto, escolhemos o sorteio já existente, que era mais fácil, será o Francisco Guerreiro, do PAN. O PAN diz não ser de esquerda nem de direita, como iniciativa liberal, aliás. Isso é, muitas vezes, uma forma de tentar ir buscar votos a todo lado. Por isso, gostava de clarificar algumas coisas do vosso programa. Comecemos pela vossa avaliação da União. Numa entrevista sua disse, passo a citar, que reconhece e defende os benefícios da cidadania europeia decorrentes do reforço da coesão económica, social e territorial, com impactos reais na vida dos portugueses. Mas no vosso programa dizem exatamente o oposto. Cito: falhas sistémicas têm gerado mais desigualdades sociais e económicas, menos investimento público, mais dívida e instabilidade na zona euro, aprofundamento de assimetrias regionais e entre Estados-membros. Em que é que ficamos? A União tem gerado coesão ou aprofundamento das desigualdades económicas e sociais e assimetrias regionais? Nós temos que ver isto de uma perspectiva histórica, ou seja, a União Europeia não vem de há 4 anos ou de há 5 anos, portanto o que nós temos verificado é que ao longo deste período, sim, tem havido uma coesão social e territorial, até porque trabalhamos segundo os fundamentos principais da União Europeia, e então há uma redistribuição da riqueza por todos os territórios, nomeadamente através de fundos comunitários. E isso tem sido uma matriz dos Estados sociais que emergem e que vigoram na Europa. E então, obviamente, que vemos ao longo da história da União Europeia haver uma construção destes Estados sociais com maiores divisões de riqueza e que depois, obviamente, através dos fundos, há uma capacitação da coesão territorial e social. Vemos que os Estados sociais também são beneficiados e nós no nosso país temos essa mais-valia com fundos estruturais que acabam por construir... Mas para começar é mais fácil perguntar, tem gerado mais coesão? Ou seja, isto foi dito no ano passado. Sim, uma coisa sim. foi escrito no ano passado e outra foi dita o ano passado. Deixe-me só contextualizar. Tem gerado mais coesão, obviamente, ou seja, ao longo da história, o período nós temos verificado avanços substanciais na coesão territorial e na coesão económica e também na coesão cultural. Portanto, mesmo através da mobilidade, e o programa Erasmus é um desses grandes exemplos, nós conseguimos ver que há um impacto muito positivo da União Europeia. Agora, nos últimos anos, derivado das crises externas, económicas e de más políticas que nós achamos que foram implementadas de modo extremamente exacerbado, nomeadamente a países que foram resgatados, nós podemos ver que essa coesão social foi erodida, foi trespassada, ou seja, poderia ter havido uma diferente visão de como gerir os recursos coletivos e como é que devia ter... Quando é que acha que essa mudança se deu? Ou seja, entre uma coisa que disse na entrevista e o que disse e o que está escrito no programa, quando é que foi... Por exemplo, há dois níveis, ou seja, nós vimos que houve uma corrente
europeia que unia as grandes famílias europeias e que apresentava quase como a austeridade, a incapacidade dos Estados-membros em gerir os seus próprios orçamentos, aliada também com má gestão pública. Em Portugal, por exemplo, nós não nos podemos esquecer que foi através de más políticas públicas socialistas que nós levámos o país à pré-bancarrota e que depois, com um governo de direita, conseguimos acelerar. Acredita que a bancarrota portuguesa resultou da política do governo português e a grega? Foi do governo português ou foi do governo grego? Não, foram vários fatores, mas o que aqui nós estamos a contextualizar é o contexto geral, ou seja, nós não podemos separar Portugal e o contexto socioeconómico português da União Europeia, e é nesse sentido que nós dizemos que houve efetivamente uma coesão territorial e uma coesão social, ou seja, o projeto europeu fez com que houvesse grandes avanços, e nós podemos ver através, nomeadamente, de legislação ambiental, onde nós temos os estándares mais elevados do mundo, e mesmo de proteção do bem-estar dos animais. Portanto, nós temos estándares elevadíssimos, mas obviamente que ela depois, ao repercutir-se nos Estados-membros, ela não é simétrica, portanto há uma assimetria, e nós não soubemos perceber, pelos sinais que nos foram dados, que deveríamos ter tido uma capacitação diferente de gerir esses próprios recursos e de a União Europeia ter tido um cuidado mais atencioso para com os Estados-membros que têm dinâmicas económicas. Concluindo esta pergunta, hoje considera que a União Europeia é um fator de coesão ou um fator de assimetrias? Principalmente de coesão. Não se pode dizer que é de coesão e de assimetria ao mesmo tempo, querem dizer exatamente o oposto. Portanto, atualmente, que foi quando foi escrito isto no programa e quando disse isto na entrevista, considera que é de coesão ou de assimetria? Atualmente é de assimetria, mas o caminho será sempre de coesão, ou seja, o nosso projeto aponta para essa coesão territorial e social e económica. Falemos agora de protecionismo. Uma das vossas propostas é, passo a citar, garantir a independência política, económica e geopolítica da União Europeia relativamente ao expansionismo chinês. O PAN é um partido protecionista. Se a influência, em vez de ser chinesa, for alemã, o problema mantém-se? O problema mantém-se. Nós temos então, porque é que escreveram chinês e não alemã? Nós temos o expansionismo alemão tem tido uma forte influência em toda a Europa. Tem tido. E daí nós achamos que deve haver também uma reformulação de como nós gerimos as forças dentro da própria União Europeia. E o que nós achamos é que há forças que querem, forças externas à União Europeia, e isso está contextualizado na parte geopolítica, portanto, da União para fora, ou seja, de fora para dentro, em que nós claramente verificamos que há blocos políticos e geopolíticos que beneficiam da destruição da capacidade de mudar positivamente através da União Europeia. E é isso que está contextualizado a questão do expansionismo chinês. Mas quando dizem garantir a independência política, económica e geopolítica da União Europeia, não dizem de Portugal, dizem da União Europeia, porque estamos a falar de um bloco contra portanto, quer dizer que considera que devemos viver bem com o expansionismo alemão porque estamos dentro da União Europeia todos, não defendem o fim do mercado único, pois não? Não, mas isso é uma interpretação dessa Porque o chinês? Porque o chinês, tem mais, tem também o russo, portanto nós também o expansionismo russo, do ponto de vista económico, não tem tido muita influência em Portugal. Tem bastante, através não tem em Portugal, mas nós estamos a falar no contexto europeu. Sim. E aqui está a nossa dependência energética da Rússia e da influência que ela tem no bloco leste. Os países do leste da Europa devem estar mais sujeitos ao expansionismo alemão do que ao russo, porque são os dois que estão a competir um com o outro no leste da Europa. Aqui estamos a pôr duas dicotomias, uma não invalida a outra, portanto nós temos de ter obviamente muita atenção ao expansionismo, seja ele da Alemanha, seja ele de outros países, e obviamente depois numa contextualização geopolítica externa de outros blocos que têm uma capacidade muito grande de nos influenciar, não só economicamente, mas também a nível de energia. Mas a conclusão que eu posso tirar daqui é que o PAN é um partido protecionista. Não necessariamente. Protecionista em que medida? É que são um sentido bastante claro. Do ponto de vista económico, eu não acho que protecionismo seja um pecado. Eu próprio sou protecionista, portanto estou completamente à vontade nessa matéria. A minha pergunta é se o PAN se considera... Eu estou a fazer estas perguntas para tentar perceber uma coisa. O PAN diz que não é de esquerda nem de direita. E depois vamos a cada um dos pormenores e fico sem saber se o PAN é europeísta, se não é europeísta, se é protecionista, se não é protecionista. Já vou mais um tema. Ou seja, uma das funções das eleições é as pessoas poderem escolher entre escolhas diferentes e não podemos fazer apostas triplas. E nós defendemos o projeto europeu. Agora, também compreendemos que ele tem bastantes disfuncionalidades e nomeadamente nesta gestão que tem sido feita, não só de fundos europeus, mas também da divisão da riqueza dentro dos Estados sociais da Europa. Para terminar, a última, outra questão que me levanta dúvidas. No programa às eleições europeias, o PAN rejeita a criação de um exército europeu, mas propõe o reforço das forças policiais e de segurança e da Europol.
As ameaças internas são mais importantes do que as ameaças externas. Não receia que os apelos ao reforço à segurança interna sirvam para legitimar uma sociedade ainda mais vigiada, com uma crescente indústria de armamento que diz recusar? Não, de modo algum. E o que nós vemos é que deve haver uma gestão das forças policiais e militares nacionais em cooperação, caso exista alguma necessidade externa. O que nós vemos é que para nós não nos faz sentido estar a criar uma nova estrutura com possivelmente impactos orçamentais e diretos nos orçamentos nacionais ou comunitários, que cria uma infraestrutura supranacional do Exército Europeu. Já lá volta. E porquê esta referência a um reforço da política de segurança interna? Mas aqui, quando falamos em política de segurança, falamos maioritariamente em políticas de cooperação e nós sabemos hoje em dia que o crime organizado... O programa falam mesmo mas o crime organizado é muito complexo. Detectar riscos a priori, para conseguir Sim, nós estamos a falar, por exemplo, de tráfico de seres humanos. Portugal é uma porta de entrada de mulheres e crianças africanas para tráfico sexual, portanto, somos mais uma vez uma entrada também de estupefacientes. O terrorismo hoje em dia não é só físico, é cibernético, portanto há uma série de ameaças que têm que ser dentro, obviamente, de tudo o que envolve a liberdade de expressão, do que envolve a proteção de dados. Portanto, tem que haver um reforço dessas políticas, dessas capacitações, para podermos, previamente, sem ferir os fundamentos da democracia e da liberdade, para conseguirmos proteger o espaço europeu. Nós não podemos ser inocentes a pensar que não estamos isentos de haver grandes influências, nomeadamente até através das eleições, falseamento de eleições, influência de eleições. Portanto, temos de ter algum cuidado quando fazemos estas análises. No Parlamento Nacional votam, eu não fiz as contas, mas arrisco-me a dizer que em 70% ou 80% com os partidos de esquerda. Porquê é que insistem em dizer que não são de esquerda nem de direita? É para conseguirem votos à direita? Não, de modo algum. A questão é que os partidos de esquerda têm uma capacitação muito maior e têm abordado temas que a direita tem medo de abordar. Portanto, se calhar por isso é que... E não tiram daí qualquer conclusão? Não necessariamente. É a vossa posição, não é? Até mas que não seríamos esquerda e direita se tivesse 50-50 sempre? Não, a questão não é essa. É que nós muitas vezes votamos sozinhos. Aliás, nós votámos... O que eu acho que ainda não vi, posso estar enganado, é vocês a votarem com a direita contra a esquerda. Acho que nunca aconteceu. E, portanto, se calhar leva a fazer... Já quando houve medidas fiscais para o interior, nós votámos a favor. Acredito que sim. Mas em questões consideradas ideológicas fundamentais, nunca vos vi a votar... Por exemplo, nós não somos contra parcerias público-privadas no setor, por exemplo, da saúde. Não? São a favor das PPPs na saúde? Se elas forem reguladas e se elas beneficiarem o erário público, somos. Agora, não somos, por exemplo, na rodovia, não somos favorável a PPPs que destruam o erário público e que sejam, obviamente, feitas a nível contra... A não ser... Não sei. Ninguém honestamente é. Ninguém honesto. Até pelos exemplos que temos, não sei se será assim. Ninguém honesto é a favor de PPPs. Portanto, a divergência não tem a ver com o erário público. Mas também a divergência tem a ver com a forma como se olha para o Estado e para as funções do Estado. Mas só para terminar esta ideia, também te dizer que muitas vezes nós estamos sozinhos. Portanto, estamos sozinhos contra a esquerda e contra a direita. Sozinhos em medidas que mais ninguém propõe. Regressamos a todos. Os últimos 20 anos, desde que entramos no euro, tiveram o mais baixo crescimento dos últimos 150 anos. Só 12 países cresceram menos do que nós, e entre eles estão a Síria, o Iraque ou a Líbia. Mas também países da periferia do euro, como a Grécia e a Itália. Que balanço fazem da integração no euro e que propostas têm de reforma da moeda única que sejam execuíveis no atual quadro institucional e jurídico da União Europeia? Estranhamente, os vossos programas ou não falam ou são extraordinariamente genéricos no que toma ao tema mais importante do nosso futuro, que é a União Monetária. Comecemos por Paulo Sande, da Aliança. Muito obrigado, Daniel. Bom, é obviamente um tema muito complexo para responder em 2 minutos. Dito isto, é evidentemente um tema fundamental. Esse é um dos grandes problemas. Eu há bocadinho referi que nos últimos 20 anos a Europa andou para trás. Andou para trás em termos de solidariedade e em muitos aspectos. No que diz respeito ao euro, o problema fundamental foi que o euro foi de facto mal construído. Foi construído com bases erradas. Eu lembro que na União Económica e Monetária do Plano Werner dos anos 70, as condições de criação da então moeda única ou da então União Monetária eram muitíssimo mais realistas e muitíssimo mais eficazes do que aquelas que de facto vieram a constar deste euro. E aquilo que nós propomos é, primeiro, desde logo completar a União Bancária. Eu tenho dito várias vezes, é preciso ir muito mais longe na União Bancária. É também preciso aprofundar a União Económica e, portanto, o atual Plano Juncker e o futuro Invest Europa têm que ser planos que, de facto,
beneficiem as economias, porque essas duas dimensões da União Económica e Monetária não têm ido a par. Eu diria também chegar verdadeiramente a criar um mercado de capitais europeu e depois uma dimensão da União Orçamental. Obviamente, com os valores em causa, isso não é possível totalmente, mas temos que caminhar para lá. No que diz respeito à União Bancária, e muito rapidamente também, obviamente que há aqui várias questões. A questão da garantia de depósitos é obviamente importante. O modelo de resolução bancária comum também temos que caminhar para lá. Enfim, e chegaremos um dia a uma mutualização comum das dívidas, mas enfim, essa questão é uma questão para o futuro. Mas isso também tem que ser feito e faz parte dessa União Bancária. Depois há que fazer uma clarificação institucional. E essa clarificação institucional tem também a ver, por exemplo, com a relação entre os que estão dentro e os que estão fora da União Monetária. Tem que se resolver essa questão, que é uma questão, aliás, muito ambígua e que diz respeito, no fundo, à forma como as duas dimensões estão ligadas e depois a questão do atual Eurogrupo. Tudo isso tem que ser reformado. Portanto, não está lá, mas é esta a ideia. Ricardo Roja, da Iniciativa Liberal. Bem, antes de mais, esclarecer que o euro não é necessariamente um obstáculo ao desenvolvimento económico. De resto, se nós voltarmos já atrás na história e considerarmos o pelotão do grupo da frente, o pelotão da frente, que no final dos anos 90 adotou moeda única, verificamos que os 12, incluindo a Grécia, que entrou um ano depois, incluindo, portanto, os 12, apenas Portugal, Grécia e Itália tiveram divergência económica neste período de tempo e, portanto, todos os outros que pertenceram ao chamado pelotão da frente caminharam no sentido da convergência económica. E esse é um ponto que nós temos que esclarecer, porque frequentemente passa na opinião pública que o euro foi um ponto negativo para todos e não é verdade. Nós, infelizmente, em Portugal é que fizemos mau uso do euro e, obviamente, há também desequilíbrios institucionais que devem ser corrigidos, nomeadamente as regras da arquitetura que regem o euro, a arquitetura institucional que regem o euro e que, neste momento, introduzem um conjunto de incentivos que não são os melhores. Nesse aspecto, e indo concretamente a propostas, a ideia do déficit estrutural deve ser repensado porque é um conceito que poucos entendem e, portanto, se poucos entendem, poucos o conseguem controlar e monitorizar e, ao mesmo tempo, devemos evoluir de uma regra de déficit nominal para uma regra de saldo corrente equilibrado, porque o que tem sucedido nos últimos anos é que a consolidação orçamental tem sido sistematicamente feita às expensas do investimento, permitindo, ao invés, o crescimento da despesa corrente. E aquilo que a Iniciativa Liberal defende é que deve existir um saldo corrente do Estado equilibrado e que a folga orçamental possa ser utilizada de forma contracíclica, valorizando o componente de investimento, a despesa de capital que hoje os países deixaram de fazer porque, em certos casos, a regra do equilíbrio orçamental leva-os a sacrificar o investimento, o que é um erro enorme de política económica, porque necessariamente o investimento público é necessário, o investimento público frequentemente alavanca também o investimento privado e toda essa dinâmica de investimento acaba por valorizar o futuro e é do futuro que se faz a vida dos países e, portanto, concretamente, essa é uma ideia que nós temos que defender, o saldo corrente, equilíbrio corrente, como regra principal das regras do euro. Muito obrigado, Ricardo Roja. Rui Tavares, do Livre. O início deste milénio viu uma sucessão de acontecimentos na esfera económica que foram todos negativos para Portugal. A introdução de um euro mal feito, e já lá irei, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, que é provavelmente o fator estrutural que mais danifica o nosso perfil de exportações, cria um ciclo vicioso para Portugal e para outros países com um perfil de exportações de baixo valor acrescentado, ao mesmo tempo que cria um ciclo virtuoso para a Alemanha, de exportações para a China de alto valor acrescentado, que aumenta os superávites na balança comercial alemã. E, portanto, a entrada da China na OMC também cria divergências dentro da própria União Europeia. Em terceiro lugar, o alargamento a leste e, em quarto lugar, logo em 2008, uma crise financeira que foi a maior desde a Grande Depressão, na qual, evidentemente, este euro mal desenhado não só se portou mal, como ainda por cima foi enquadrado pelo direito internacional normal e não pelo direito europeu. O ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, insistiu em que os mecanismos que se criassem para combater a crise do euro fossem todos feitos fora da União Europeia. Mecanismo europeu de estabilidade, fora da União Europeia, só entre os governos nacionais.
o tratado orçamental fora da União Europeia contra os tratados da União Europeia. Na verdade, a gestão da crise do euro foi uma gestão como os nacionalistas e soberanistas gostam. Tudo passou pelos parlamentos nacionais, com os tais cartões vermelhos de que o Paulo Santos fala, só que eram mostrados pelo Parlamento, pelo Bundestag, a cada nova tranche de um resgate nos países nos países da crise. Ora, o que é preciso fazer? Democratizar o mecanismo europeu de estabilidade. Ele deve entrar no acervo comunitário e deve ser uma ferramenta da União democraticamente escrutinada. O presidente do Eurogrupo deve ser da Comissão Europeia e deve estar sujeito à Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. Deve ser criado um tesouro europeu com um orçamento europeu, geridos a partir do Parlamento Europeu. Se não for este caminho, eu gostaria de ouvir qual é que é o caminho de saída do euro, porque até agora ainda ninguém conseguiu explicar qual é. Muito obrigado, Rui Tavares. Francisco Guerreiro, do PAN. O nosso caminho é um caminho de convergência, portanto, como foi aqui expresso, terá que haver uma unificação da União Monetária e da União Económica. Nós defendemos também que haja um repensamento também do processo, todo o processo de criação de riqueza, portanto, nós temos sempre um processo que advém da criação de dívida subjacente, portanto, há sempre um processo que, na sua estrutura, não responde às necessidades reais de uma economia real. O que nós vemos também que é hiperinflacionada, portanto, muitas vezes por mercados desregulados, e isto também influenciou também a criação de várias bolhas, nomeadamente as bolhas imobiliárias que existiram no passado, e somos depois convergentes no que toca à relação do euro com outras economias, nomeadamente através de acordos transnacionais, onde nós podemos depois relevar o impacto da nossa moeda no comércio com outras nações ou com outros blocos comerciais. Somos também a favor, está interligado, porque é uma questão de capacitação de como é que o euro depois não se financia, mas como é que há uma capacitação do orçamento comunitário de impostos europeus, mas isto será um tema a falar mais à frente. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Paulo Sanda é candidato independente, não aderiu ainda à Aliança, pois não? Não, senhor. Não. No entanto, depreendo que o partido pelo qual concorre não é uma barriga de aluguer. Paulo Sanda era conhecido pelas suas posições federalistas, enquanto Pedro Santana Lopes tem manifestado posições eurocéticas. O casamento parece ter resultado numa coisa um pouco confusa, na minha opinião, e vai-me esclarecer seguramente. Defende a possibilidade do Parlamentos Nacionais poderem apresentar um cartão vermelho, aliás, de que já falou aqui, no processo legislativo do europeu, travando. Ao mesmo tempo, critica a exigência de unanimidade por achar que ela prejudica a Europa, ouviu dizer isto num debate. Exatamente. Como concilia uma visão de integração europeia com este poder soberano de veto nacional e como concilia o fim da unanimidade com mais soberania dos Estados, acabando com a unanimidade? Muito bem. Muito obrigado. Bom, relativamente à primeira questão da barriga de aluguer, enfim, essas questões... Não, eu disse que não era uma barriga de aluguer. Portanto, eu não convidei barrigas de aluguer para este debate. Eu sei, exatamente por causa disso. Exatamente por causa disso, eu acho que não. Mas deixe-me explicar-lhe uma coisa. O federalismo, desculpa, eu não queria usar argumentos de autoridade, mas o federalismo, eu ando há 20 anos a explicar aos meus alunos que o federalismo na Europa não faz sentido. Desapareceu curiosamente com Maastricht e consolidou-se esse desaparecimento quando acabou o chamado adquirido comunitário com o Tratado de Lisboa. Portanto, o federalismo é um disparate. É uma ideologia que em 1948 esteve ali a lutar com a outra ideologia que depois foi a vencedora. Bom, e depois na Europa não foi nada disso. Feito este esclarecimento, explica-me esta contradição. Feito este esclarecimento. Não, e já agora estar na minha cabeça, mas parece-me contraditório. Já agora para lhe dizer, quer Pedro Santana Lopes, quer eu, somos europeístas. E somos europeístas achando, e eu acho também, e acho há muito tempo, aliás, quem me lê, as pessoas depois leem o que lhes apetece ler em função dos objetivos das conversas, mas quem me lê sabe que eu critico a Europa há muitos anos. Acho que a Europa precisa de facto de uma refundação quase. Aquilo que aconteceu nos últimos 20 anos é verdade, é grave, e a Europa está em risco. E uma das razões para eu ter aceitado este convite foi justamente para poder defendê-la com ideias concretas, com propostas execuíveis e concretas. Em relação a essa questão dos cartões vermelhos, etc. E o fim da unanimidade. Eu consigo perceber uma posição, consigo perceber a outra. Tenho dificuldade em perceber as duas cruzadas. É que as duas são curiosamente complementares. Sabe porquê? Porque a unanimidade, ao contrário do que se pensa, aliás, curiosamente o Rui Tavares já o explicou. Enfim, sem o explicar diretamente, já me fez esse favor, que é
Muito obrigado, Rui. Que é a unanimidade é sempre favorável aos grandes países. Essa ideia de que um pequeno país tem capacidade para resistir num processo de unanimidade, que é, aliás, o processo tradicional da contratação internacional, e, portanto, a unanimidade não faz muito sentido. Defender Portugal é defender o fim da unanimidade. Olha, vou-lhe dar um exemplo, Daniel. A questão dos impostos, já agora, que é um tema caro também aqui ao nosso amigo Ricardo Roja, a questão dos impostos é muito simples. O problema é este, é que... Mas o problema é que substitui a unanimidade pelo cartão, pelo fim do Não, cartão vermelho. Uma coisa e outra são complementares, mas eu já explico. Deixa-me só acabar. Sim. Esta ideia é muito simples. Os europeus andam a roubar, deixa-me pôr entre aspas o a roubar, impostos uns aos outros. Andamos todos aqui a competir. Já vamos falar. Não, mas é que isso tem importância porque isso é justamente o problema da unanimidade. E nós queremos acabar com a unanimidade aí porque isso permite... Eu acho que no final, contei o tempo, portanto estou tranquilo. Mas para lhe dizer o seguinte... o cartão vermelho é dos Parlamentos Nacionais e já existe em parte. Também não estou a inventar. Portanto, exige a unanimidade dos Parlamentos. Não exige a unanimidade, exige um número de Parlamentos para mostrar um cartão vermelho. Não tem que ser unânime. Atenção, não é nada disso. Portanto, o que exige é que um conjunto de Parlamentos, como já acontece agora com aquilo que nós chamamos, eu não quero entrar em questões técnicas, cartões amarelos e cartões laranjas, só que não tem o poder verdadeiro de vetar, de terminar com um projeto legislativo. E é isso que nós queremos que aconteça. Devolver ao poder legislativo, ao poder dos Parlamentos, ao poder dos povos, onde ele verdadeiramente está situado, o direito de travar uma iniciativa legislativa. É esta a questão. Também defende que os Parlamentos Nacionais possam travar decisões da Comissão Europeia do Eurogrupo. É porque se não defende, está basicamente a reduzir os poderes do Parlamento Europeu e a aumentar os poderes da Comissão Europeia do Eurogrupo. Não me leva mal, mas eu já respondi isso. Deixe-me só dizer porquê. Porque obviamente que é da Comissão Europeia. É só a Comissão Europeia que tem direito à iniciativa. Tem iniciativa legislativa. Exatamente. Eu às vezes esqueço-me que o Parlamento Europeu não é bem um Parlamento. Ou seja, que vocês vão para um sítio onde não podem propor leis. Mas podemos moldá-las, podemos determiná-las, até podemos propô-las, embora a Comissão não seja obrigada a segui-las. Claro, enfim, há aqui várias regras. Podem dizer era bom que a gente tivesse aqui uma lei. Não, ser um conselho consultivo. Daniel, vou-lhe dizer outra coisa. Lá vai você obrigar-me a usar outro argumento da autoridade. Eu acho que esta semana tenho direito a tudo. Depois do acidente. Muito obrigado. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Eu conheci um Parlamento Europeu sem poderes. Eu, em 1986, o que quer dizer que também já tenho uma certa idade, estava lá e não havia mesmo poderes. Muito poucos poderes. O Parlamento mudou radicalmente. Hoje é uma instituição muito poderosa. Cá, não é? Mas esperava que o salto tivesse sido um pouco maior do que este. Isso não me faz dizer. Propõe que todos os candidatos do Parlamento Europeu entreguem um registro criminal e uma declaração de honra sobre a não existência de fatores impeditivos do exercício de um cargo político. Exatamente. Só que o poder reside muito mais na Comissão do que no Parlamento Europeu. Pode um comissário ter trabalhado para a Goldman Sachs e ir para a Comissão, como aconteceu com Carlos Moedas? E um presidente da Comissão pode ter estado envolvido num escândalo fiscal nacional no seu país, como aconteceu a Juncker? Olha, deixa-me dizer-lhe uma coisa antes de responder a essas duas questões. Eu nem sequer me estou a lembrar de ninguém que isso possa evocar, mas deixa-me só dizer-lhe o seguinte. O Parlamento Europeu tem o poder de demitir a Comissão, não se esqueça disso. Sim. Aliás, tem mais poder do que isso. O Parlamento Europeu escolhe os comissários previamente e quando os escolhe, ouve-os e... Já agora, em cada uma das eleições em que isso aconteceu, desde 2004, 2009 e 2014, vetou sempre, olha, já agora, para usar outra vez a palavra votar, um poder de um Parlamento e um poder exercido, aqueles que no fundo seriam os ministros da Comissão, se quisermos usar aqui uma analogia. E portanto o Parlamento Europeu tem poderes, usou esses poderes e de facto, quando considera que alguém pode ser comissário depois de avaliar o seu currículo, o que o faz abundantemente... Carlos Moedas e Juncker. Não, o Carlos Moedas foi ouvido. Olha, o Carlos Moedas eu ouvi a audição toda dele. Todas essas questões foram... A minha pergunta é, acha que ele, depois de ter sido da Goldman Sachs... Acho que sim. E Juncker, depois do escândalo... Não tem a ver com hoje, não há... E Juncker, depois de ter estado envolvido num escândalo fiscal nacional no seu país, pode ser Presidente da Comissão Europeia? Eu reparo... Eu só quero perceber até onde é que vai os fatores impeditivos do exercício do Os fatores impeditivos têm a ver com tudo aquilo que tem a ver com cargos públicos e com tudo aquilo que pode pôr em causa esse exercício. Juncker não foi condenado em nada, que eu saiba. Portanto tem que haver uma condenação. Não, claro que tem que haver uma condenação. Vivemos no Estado de Direito. Então basta o registro criminal, não é preciso fatores impeditivos do exercício do cargo. Não, mas repare, os fatores impeditivos... Mas é que não leu até ao fim. É que os fatores impeditivos, além disso... Fala aqui de uma declaração de honra. Espera, não precisa o registro criminal. Mas eu vou completar. Fatores impeditivos, comprometendo-se desde logo
no caso desses fatores impeditivos se confirmarem, repito, a pôr o lugar à disposição. Ou seja, ninguém se pode arregar um lugar com essa justificação. É só porque a minha insistência no Juncker tinha uma razão, é que Santana Lopes, depois de saber tudo isto, apoiou Juncker para Presidente da Comissão Europeia. O Presidente do seu partido, já dei uma explicação. Portanto, já percebi que o exercício, que os fatores impeditivos têm que ser mesmo criminais, não podem ser outros. Não é verdade. Não é verdade. Juncker esteve envolvido num escândalo financeiro no seu país, é indiscutível. Muita gente está envolvida em escândalos financeiros, depois não se confirma. Olha, nós estamos envolvidos em escândalos, depois são desmentidos uns dias depois. Há que ter cuidado. Senão não vivemos num Estado de Direito. Mas até lá já sabemos o que é que aconteceu mesmo no LuxLeaks. Sabemos exatamente o que é que aconteceu. Não é uma mera... Defendo que a Europa deve ser dura com a Alemanha por ela não cumprir os excedentes comerciais. Se assim é, e tendo em conta que como deputado não terá o poder nessa matéria, isto quer dizer que defendo que o Parlamento Europeu passe a ter o poder sobre o Eurogrupo? Não é isso. O que eu defendo é que os deputados portugueses devem ter nessa matéria, em primeiro lugar, aquilo que também defendemos como critério fundamental, que é devem agir em conjunto, porque é outra das questões relacionadas com os deputados portugueses, que é uma questão que me preocupa muito. Quando estamos na Europa, há questões que são naturalmente da filiação partidária e dos grupos políticos europeus e outras que são nacionais. E nas nacionais nós devemos agir em conjunto e agir e não reagir. E agir nesta matéria significa ter uma posição muito mais dura com a Alemanha para explicar isto que é tão Mas o Parlamento Europeu não tem poder sobre isso. Não, mas ouça, tem poder. O Parlamento Europeu pode aprovar. Não tem mesmo, é um poder do Eurogrupo, não tem... Sim, mas não é isso, mas está bem. Mas nós estamos a falar, repara, Daniel, há aqui uma... porque os excedentes comerciais da Alemanha, como sabe, não precisa... Não, os excedentes comerciais, claro. É provavelmente dos problemas mais graves... É um problema gravíssimo e tem que ser corrigido, porque está a matar a Europa. E o problema dos alemães é que ainda não perceberam isso e isso tem que lhes ser dito claramente. E não vê os vivem bem com isso. E repara, não vivem bem até o momento em que perceberem que a Europa se começa a desagregar. Está-se a correr bem até agora. Ouça, repito, até o momento em que perceberem que a Europa se está a desagregar. E a Europa neste momento corre um risco de desagregação. Olha, só ainda não foi mais longe a desagregação por causa do Brexit. Curiosamente, o Brexit funcionou ao contrário, como uma vacina. E essa vacina tem protegido a Europa apesar de tudo. Mas isto é muito frágil. Acho que o Parlamento Europeu deve ter poder sobre o Eurogrupo ou não? Eu acho que o Parlamento Europeu deve ter poderes de escrutínio do Eurogrupo, claro que sim. Já agora a palavra escrutínio, Daniel, desculpe lá. Escrutínio. Falou-se aqui das leis ambientais. Eu não me interessa mais leis ambientais, eu não me interessa mais leis europeias, eu interessa-me leis que sejam verdadeiramente escrutinadas e que sejam escrutinadas de forma eficaz, porque esse é o grande problema de Portugal também neste processo europeu, nesta matéria. É isso. Muito obrigado, Paulo Santos. Voltamos aos restantes candidatos e gostaria de vos perguntar quais as vossas grandes propostas para a reforma democrática da Europa. Devolução de poderes aos Estados e aos seus Parlamentos, mais poder para o Parlamento Europeu, criação de um Senado, uma Constituição Europeia, nada disso? Ricardo Arroja, da Iniciativa Liberal. Certamente a iniciativa legislativa ao Parlamento Europeu, que não a tem verdadeiramente hoje em dia, e o Parlamento Europeu tem que se tornar um verdadeiro Parlamento, onde as questões onde exista a iniciativa legislativa, onde as leis sejam escrutinadas. Hoje em dia temos um conjunto de situações em que há uma grande contradição nos termos entre aquilo que a União Europeia diz promover e aquilo que efetivamente promove. Por exemplo, fala-se muito no Think Small First, no apoio às pequenas e médias empresas, e a verdade é que o caminho regulatório que tem sido seguido beneficia essencialmente as grandes empresas. Outro exemplo de contradição no seio da União Europeia diz respeito à forma como os orçamentos comunitários são construídos. Fala-se muito na questão da transição energética, mas depois aquilo a que se assiste é um elevado incentivo, através de subsídios diversos, à produção e ao consumo de energias fósseis. Fala-se muito na prioridade humanista de integrar na União Europeia os refugiados, mas vemos que os fundos dedicados a essa integração são uma pequeníssima fração, umas migalhas do orçamento comunitário. Fala-se muito em compatibilizar a função dos deputados com o espírito democrático que a sua atividade deve preceder, deve ter, e depois verificamos que há um conjunto de deputados, muitos, que não exercem as suas funções de deputados em regime de exclusividade. Fala-se muito de lobistas profissionais na órbita do Parlamento Europeu e verdadeiramente ninguém sabe quem são esses lobistas profissionais, porque o registro é meramente voluntário e não obrigatório. Portanto, a preocupação para fomentar a União Europeia enquanto espaço democrático deve ser por ultrapassar e sanar estas contradições que a mim me parecem contradições que não devem existir e sem as quais, sem as sanar, não vamos obviamente ultrapassar a desconfiança que neste momento os cidadãos têm perante estas instituições. Muito obrigado. Rui Tavares, do Livro.
Bem, esta é de facto a questão crucial da União Europeia e vejo que, à exceção do LIVRE, todos os partidos apresentam ou como secundária ou, no caso dos grandes partidos, alguns minimizando ou até negando a existência de um déficit democrático europeu. Esse déficit democrático europeu existe e é absolutamente vicioso. Se ouvirmos Jean-Luc Mélenchon em França, aliado do Bloco de Esquerda, para ele, a União Europeia é uma conspiração neoliberal. Se ouvirmos Nigel Farage no Reino Unido, para ele, a União Europeia é uma conspiração socialista. Como é que estas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? É que a União Europeia, não sendo democrática, qualquer lei, qualquer diretiva, qualquer regulamento está sempre sujeito a ser caracterizado como uma imposição ou do lobby financeiro, ou do lobby verde, ou do que quer que seja. Portanto, a democracia é o regime a que os europeus estão legitimamente anseiam, pelo qual lutaram durante um século XX inteiro, e é o mínimo exigível para a política. E isto quer dizer coisas concretas, não quer só dizer proclamações vagas. Democracia é onde nós elegemos todos os legisladores. E, portanto, os do Parlamento Europeu, os do Conselho também. Como é que o podemos fazer? Sem mudança de tratados, país a país. Portugal pode eleger os seus 2 representantes permanentes no Conselho da União Europeia. São, neste momento, 2 embaixadores. Não faz sentido. Política europeia não é política externa. Devem ser eleitos ou pelo Parlamento ou em eleições diretas. Isto significa, nas eleições parlamentares europeias, como estas, nas próximas, e este mandato tem que ser um mandato da democracia europeia, um boletim de voto nacional, para escolher os partidos que nós conhecemos, um boletim de voto europeu, para escolher os partidos que verdadeiramente têm poder na Europa e que não são responsabilizados porque não sabemos quem são. PPE, Partido Socialista Europeu, etc, etc. Isso significa também que todos os cidadãos da União Europeia possam, noutro plano, ir ao Tribunal de Justiça da União Europeia, fazer valer os seus direitos que estão na Carta dos Direitos Fundamentais, que incluem negociação coletiva para os trabalhadores, acesso aos melhores cuidados de saúde, acesso à proteção ambiental e uma série de outros direitos que têm que ser feitos valer, e conto no mandato como eurodeputado apoiar grupos de cidadãos a fazê-lo desde já, por exemplo, nos trabalhadores de call centers em Portugal, que estão a ver violado o artigo da Carta em relação ao trabalho digno, saudável e com férias anuais, e isso é preciso levar a tribunal e punir essas empresas através de um Estado de Direito Europeu que também tem que existir. Muito obrigado, Rui Tavares. Francisco Guerreiro do PAN. É fundamental este debate, sem dúvida, ou seja, e nós temos andado na rua há mais de 2 meses e vemos que as pessoas não se relacionam também com as eleições europeias por isso, por não perceberem a legitimidade dos eleitos nacionais. O que nós propomos é, como também já aqui foi dito, e parece que é concordante, que haja a capacidade legislativa do Parlamento Europeu, que nós melhoremos as regras de lobby, ou seja, que percebamos claramente a pegada legislativa, que muitas vezes é a documentação que sai da Comissão Europeia, portanto têm sido feitos estudos nessa matéria, portanto temos que capacitar ainda mais essa pegada legislativa toda. Temos também de ter períodos de nojo de eurodeputados para não entrar em esferas de influências mais alargados e mais efetivos, o registro obrigatório também de lobby. Temos também de ter uma proteção para denunciantes mais efetiva. Essa matéria está a ser discutida e está a ser passada também para os Estados nacionais, mas terá que haver um debate mais rigoroso para proteger estes denunciantes. E temos também que falar de alguns temas que não são falados, ou seja, nós temos muitas entidades que entram na esfera política e, nomeadamente depois na esfera de influência europeia, que circundam círculos paralelos, nomeadamente reuniões que são chamadas, e muitas delas já são conhecidas, por exemplo, a reunião do Clube Bilderberg. Portanto, há aqui uma série de fatores, de pessoas que depois vão influenciar a capacidade de legislar e influenciar a União Europeia, que têm reuniões paralelas, e eles são políticos, muitas das vezes, empresários, mas os políticos é que realmente nos preocupam, que não expressam o que têm ou que debatem nestas reuniões para o público. E aqui podemos falar Pinto Balsemão, José Sócrates, Durão Barroso e inclusive Santana Lopes, que também já estiveram presentes nestas reuniões. Portanto, nós gostaríamos de saber concretamente o que é que estas pessoas que depois influenciam as políticas fazem nessas reuniões. Paulo Sand, Aliança. Muito obrigado. Bom, há de facto aqui 2 dimensões que convém que separar, porque uma delas é a dimensão europeia, onde aquilo que há a fazer não depende tanto de nós, depende também, podemos fazer propostas, mas são menos execuíveis e menos transformadoras, e depois a nível nacional. Eu, a nível europeu, enfim, nós já disse qual era uma das nossas propostas, que é a história do cartão vermelho, já aqui falámos bastante. É evidente que tem que haver um escrutínio rigoroso do lobby em Bruxelas. Não sendo obrigatório, também tem a ver com condições de acesso aos deputados, nomeadamente, e, portanto, essa é uma dimensão importante, e é mais do que acontece noutros países, onde nem sequer há registros de lobby, nem se sabe quem são os lobbyistas. Ao fim, no fundo, somos todos e não é ninguém. Eu julgo que é muito importante também, ainda a nível de Bruxelas, que a Comissão comece a perceber, e para isso o trabalho do Parlamento e dos deputados é muito importante, que as propostas da Comissão, eu sobre esta questão da iniciativa legislativa tenho dúvidas, porque é uma questão muito antiga e discutida muitas vezes, tem sido de facto um dos cavalos de batalha dos soberanistas,
e provavelmente, enfim, merece, porque a secundarização da Comissão é também perigosa e leva, no fundo, àquilo que já vimos, por exemplo, com estes processos de unanimidade, etc., que são, como disse também, muito perigosos para os pequenos países. E, portanto, a nível da Europa há muito a fazer e isso tem de ser feito pelos deputados. Mas depois, a nível nacional, há um trabalho a fazer, aqui também já foi dito, e nós temos de começar a fazê-lo em Portugal, em primeiro lugar. O que é que nós queremos fazer? Desde logo o escrutínio do trabalho dos deputados europeus. Nós propusemos um deputado sombra. O deputado sombra dos candidatos da Aliança, basicamente é a ideia de que cada um dos nossos candidatos vai seguir, vai acompanhar o trabalho de um deputado europeu, vai escrutiná-lo, vai perguntar-lhe o que ele está a fazer, vai acompanhar, vai inclusivamente, mesmo que ele não o queira dizer, saber o que ele está a fazer e informar os portugueses, porque isso é muito importante. E depois a questão da pegada legislativa, já aqui também foi falado, a questão da sobre-regulamentação é muito importante e temos que esclarecer. Isso tem que ser transparente. As pessoas têm que perceber o que é que está a acontecer na Europa e que tem a ver connosco e de que forma é que isso pode impactar em Portugal. Muito obrigado. Agora será com o Ricardo Arroja. Defende, e cito um artigo seu, que o poder de taxar está no Estado e como a União Europeia não é um Estado supranacional, mas sim uma união de países independentes, o poder de taxar está nos países membros. Assim, depreende que é contra os impostos europeus sobre transações financeiras e o digital. Depreende bem, certo? Pronto. Mas algum sentido de justiça implica tratar de forma diferente o que é diferente. E a verdade é que as grandes empresas como a Google, o Facebook ou a Apple têm algumas particularidades graças à imaterialidade da sua atividade, que lhes permite agir nos países sem pagar impostos como o IRC. Defende esta concorrência desleal que permite a empresas concorrerem com outras sem terem os mesmos encargos fiscais, ganhando força para se transformarem em oligopólios. O que é que isto tem de liberal? Tem pouco de liberal. E tem pouco de liberal a existência de grupos com esse poder oligopolista, porque estamos na presença de um problema de concorrência. Tudo aquilo que o Daniel mencionou são problemas de falta de concorrência. Portanto, defende que devem ser cobrados impostos a nível europeu, que é a única maneira de os cobrar. Defendo que deve existir progressivamente um nivelamento das bases fiscais para que a concorrência seja o mais leal possível, para que a concorrência... Isso quer dizer que defende que os Estados devem ter autonomia fiscal, devem deixar de ter autonomia fiscal e ser a União Europeia a defender os mínimos de pagamento de... Então? Deve ser feito um esforço no sentido daquilo que já foi feito noutros impostos, como por exemplo o IVA, em que houve um trabalho de nivelamento ao longo dos anos, em que por via negocial e voluntária foram sendo atingidos muitos acordos, em que hoje, por exemplo, o IVA sobre... boa sorte com a Irlanda. Em que, por exemplo, hoje o IVA sobre os serviços digitais é cobrado à taxa em vigor no país do consumidor, precisamente para evitar situações que levavam à evasão e à elisão fiscal. Portanto, esse é o caminho que deve ser seguido na Europa, uma discussão das bases fiscais para que a concorrência, que é um dos fatores, um dos pilares fundamentais da União Europeia, seja verdadeiramente valorizada. Eu acho o diálogo muito interessante, nesta parte há mais. Acho o diálogo muito interessante, mas a minha pergunta é como é que vai convencer a Irlanda a desistir de uma das principais bases de sucesso, aliás, que vocês defendem, do seu sucesso, que é impostos muitíssimo baixos, que permitem chamar esse tipo de investidores. Como é que fará isso? O Daniel está a mostrar dois conceitos completamente diferentes. Sim. Quando nós falamos de fiscalidade... Eu estou a falar de IRC, não estou a falar de IVA. De bases fiscais, sim, falamos de taxas. Certo. Aquilo que a Iniciativa Liberal defende é a concorrência leal entre os países que constituem a União Europeia e, ao mesmo tempo, a possibilidade de diferentes países em diferentes estágios de desenvolvimento económico utilizarem as taxas de imposto para poder tomar ou retomar um caminho de convergência económica. Neste momento, na Europa, temos países com níveis de rendimento completamente distintos. E existe um grande instrumento de coesão, que são os fundos comunitários. Já lá vamos. Já vamos e depois existe, já vamos à concorrência fiscal. Existe depois também a questão da competição fiscal. Já vamos falar sobre isso. Aquilo que eu queria dizer... A minha pergunta é, nós temos uma situação neste momento em que a Google, o Facebook e a Apple e outras empresas praticamente não pagam impostos. Pode-se dizer que pagam absolutamente marginal. E que são, aliás, das empresas mais ricas do mundo. E a minha pergunta é, se não cobra a nível europeu, eu percebi que os países dialogarem, pronto, mas no mundo real, onde os países dialogam, mas depois fazem o que querem, a minha pergunta é, a vossa proposta, objetiva, não permitindo impostos europeus, é que a Google
continuo a não pagar impostos. É a consequência lógica Não disso. é consequência lógica, porque o problema é muito mais vasto do que apenas a questão de impostos que está a mencionar. É uma questão, em primeiro lugar, de concorrência, e, portanto, a União Europeia deve ser pela concorrência e deve tomar medidas que permitam combater a concorrência desleal, quer combatendo os oligopólios, e neste momento eles existem, nomeadamente na área tecnológica, e foi para isso que foi implementada a matéria no que diz respeito à partilha de dados pessoais, precisamente para evitar que tecnológicas possam suportar-se disso para constituir oligopólios. E na parte fiscal, para além dos entendimentos e das negociações voluntárias que devem existir entre os países, naturalmente há aqui o papel disciplinador da Comissão Europeia. E aquilo que tem sido seguido na Europa, e a comissária Margrethe Vestager tem sido uma pessoa proeminente nessa área, é precisamente a penalização de práticas de concorrência desleal, porque não está em causa aqui uma questão de evasão fiscal, está uma questão de elisão fiscal, claro. São conceitos diferentes, e portanto é no Se plano fosse da evasão fiscal era mais fácil de concorrência, resolver. é no plano da concorrência que estas questões devem Então, ser endereçadas, e isso leva a que países que fazem uso excessivo das zonas cinzentas da lei, ou que acabam por introduzir portanto, aspectos que levam a que as leis possam ser utilizadas de uma forma indevida, devem ser penalizados. Defendem, e têm sido. Eu não vejo em que é que a Irlanda faz um abuso. A mim parece-me que a Irlanda aplica a 100% o programa da iniciativa liberal. Não estou a perceber porque é que acha que exageram no seu espaço de manobra. Defendem o fim de qualquer intervenção do Estado na economia, é a vossa posição, seja por via de subsídios ou de intervencionismo, no mercado único aberto. Isto não é um pormenor. Não há intervenção do Estado num mercado único e aberto. Ao mesmo tempo, defendem a concorrência fiscal, a expressão é vossa, há quem lhe chame de dumping fiscal. O que está a defender é que a única forma, o que defendem no vosso programa, é que a única forma de intervenção do Estado na economia é baixar impostos. É a única intervenção que lhe sobra no mercado único. E isto quer dizer que serão os trabalhadores a suportar sozinhos as despesas do Estado, incluindo aquelas que garantem serviços públicos que as empresas usam. Explico-me aos contribuintes portugueses como é que é justo vocês defenderem uma concorrência fiscal e o fim da intervenção na economia, em que no fim o resultado prático é que só eu e os trabalhadores por conta da outra é que suportam as despesas do Estado. Nós defendemos que o Estado tem duas funções, ou hoje em dia tem duas funções essenciais. Por um lado falamos do Estado financiador, por outro lado falamos do Estado prestador, falamos também do Estado regulador. Aquilo que a Iniciativa Liberal defende é a presença do Estado enquanto regulador, enquanto um árbitro, mas não enquanto um árbitro-jogador. E não enquanto árbitro-jogador, porque um árbitro-jogador tende a ser um jogador batuteiro e tende a inclinar o plano das regras. O Estado, enquanto financiador, ou seja, um Estado que, mediante vontade das pessoas, possa servir para agregar recursos que depois possam ser adstritos a determinadas funções, ditas funções sociais, que, por sua vez, podem ser prestadas por privados. Portanto, nós... a pergunta que eu lhe fiz. E eu respondo à pergunta. Sim. Nós não defendemos a ausência do Estado, defendemos sim um Estado regulador, um Estado que seja um árbitro, mas não um árbitro-jogador. Quando eu disse a pergunta que eu fiz, tinha a ver com a concorrência fiscal. Vocês defendem, no resumo, a grande intervenção do Estado que o Estado pode ter é baixar impostos. E a minha pergunta é como é que resolvem um problema, que em Portugal, aliás, é grande, que é, no fim, alguém vai ter que os pagar, porque o Estado tem despesas. E quem paga, se vocês têm como grande política a concorrência fiscal para atrair empresas, no fim, quem paga são os trabalhadores, que esses não podem, não andam a saltar de um país para o outro e, portanto, têm mais dificuldade. Porque eu vejo cartazes vossos a dizer pagar menos impostos, mas como vocês defendem que as empresas devem, na realidade, pagar menos impostos, não vejo onde é que vocês vão buscar o dinheiro. Não há contradição nenhuma, porque hoje em dia temos um Estado financiador e um Estado prestador. Aquilo que na Iniciativa Liberal defende é que o Estado pode continuar a ser financiador, porque obviamente tem que ter dinheiro. As pessoas veem um papel para o Estado em domínios como a educação, como a saúde, como a segurança social, mas o Estado não tem que ser necessariamente prestador. E, portanto, à medida que reduz o peso do Estado prestador, naturalmente aumenta a margem para reduzir os impostos. Porque esse é o problema que temos hoje em dia, é que nós temos hoje em dia em Portugal
uma administração pública que consome naturalmente recursos, que faz parte da despesa pública, mas é uma despesa pública que poderia ser reafetada com maior eficiência e com possibilidade de reduzir a carga fiscal total se a prestação das funções sociais do Estado fosse, em primeiro lugar, exercida pelo setor privado. Tem números para comparar e se comparar mesmo, quer na saúde, quer na educação, a prestação feita por público e por privado e a despesa do Estado, as diferenças serão mínimas, uns dizem que é mais, outros dizem que é menos, mas serão sempre marginais. Portanto, as provas que tem não lhe dizem que o Estado poupará muito dinheiro se passarem a ser os privados poderá dizer que será melhor o serviço, não é isso que eu estou a discutir aqui. Não poupará muito dinheiro e eu continuo sem perceber onde é que vai buscar o dinheiro. Os relatórios do Tribunal de Contas em Portugal, nomeadamente na parte da saúde, são claríssimos. Por acaso, e tens tudo a dizer o contrário. Por isso é que eu estou a dizer, mesmo assim continua a ser uma diferença marginal que não lhe permite baixar os impostos das empresas e das pessoas ao mesmo tempo. Isso é o Daniel que afirma. A eficiência do gasto público na saúde com prestação privada está aprovado pelo Tribunal de Contas. Está aprovado, há um estudo que diz exatamente o oposto, como sabe. O Tribunal de Contas tem-se dedicado a estudar a eficiência do gasto público e, que eu saiba, ninguém tem posto em causa a credibilidade do Tribunal de Contas. E, portanto, no caso concreto de Portugal, esse é um bom exemplo. No caso, por exemplo, de outros países, veja-se o caso da Holanda, em que na área da educação tem um financiamento público que é maciço, mas depois a prestação é feita por entidades do setor privado, com ou sem fins lucrativos, em que as pessoas estão satisfeitas com os serviços que são prestados, em que manifestamente os alemães figuram sistematicamente no topo dos rankings de escolaridade e de literacia, em que as pessoas são efetivamente livres de poder escolher as suas escolas e não ser confrontadas com escolhas que são impostas por outros e que limitam a liberdade. Para terminarmos, concordaria se eu dissesse que a Iniciativa Liberal defende a liberdade tanto em questões pessoais como económicas e um governo pequeno que se limita a proteger os indivíduos da coerção e da violência. É contra a burocracia e os impostos. É tolerante relativamente ao estilo de vida diferente. Apoia incondicionalmente o mercado livre e defende as liberdades civis. Reconhece nesta definição da Iniciativa Liberal? Nós defendemos as liberdades civis, nós defendemos a liberdade económica, política e social, nós defendemos um Estado que é regulador, um Estado que serve as pessoas e que não se serve das pessoas, como infelizmente tende a acontecer. Defendemos que as pessoas estão acima do Estado e que a valorização pessoal é o melhor caminho para a coesão social. Portanto, nesta definição? Eu reconheço que o Estado tem um papel a desempenhar, mas o Estado não está acima das pessoas. Ou seja, reconhece nesta definição. O que acabei de ler é a tradução da introdução do programa eleitoral do Partido Libertário dos Estados Unidos. Vocês dizem que não são de esquerda ou de direita, ninguém discute nos Estados Unidos o Partido Libertário é de esquerda ou de direita, porque toda a gente sabe que o Partido Libertário dos Estados Unidos é de direita. E a mim faz-me confusão, tal como no PAN, a vossa dificuldade em definir uma coisa que é óbvia para toda a gente, que são um partido de direita. Não é óbvio, tanto não é óbvio. Como o Partido Libertário. Tanto não é óbvio que nós neste momento na Iniciativa Liberal temos pessoas que em diferentes temáticas da sociedade ou da vida em sociedade se revêem em propostas que nos casos serão mais à direita, noutros casos serão mais à esquerda, e nós entendemos, e essa é uma questão que tem sido sistematicamente colocada nas entrevistas, nós entendemos que o debate de esquerda e direita é um debate anacrónico, é um debate que resulta do pós-Revolução Francesa, em que à esquerda estavam os jacobinos, os radicais, à direita estavam os ortodoxos e os conservadores. Sim. Nós entendemos que isso está ultrapassado. Aquilo que nós entendemos é que o Estado tem que servir as pessoas e não servir-se das pessoas. E isso implica um eixo vertical ao centro, em que no topo estão as pessoas, em que o Estado é uma emanação das pessoas e apenas uma forma de agregar necessidades individuais, mas não a única forma. Voltando a todos, a Europa continua a ter uma política de refugiados indigna, a Alemanha continua a não respeitar as normas de excedentes comerciais, a União não está a cumprir as metas ambientais e de combate às alterações climáticas que definiu em 2010, a exclusão social e de risco de pobreza estão acima dos 23% da população, sem sinais de diminuir desde 2010. Mas a proposta que repetidamente se faz ouvir, de Juncker a Merkel e Macron, concentra-se na ideia de uma defesa comum, nomeadamente a criação de um exército. Estamos à beira do modelo de integração europeia traduzida no lema moeda e exército. Sucintamente, para percebermos que tipo de integração defendem, gostaria de saber qual a vossa posição sobre o exército europeu, um salário mínimo europeu e, repegando no debate que tive com o Ricardo Arroja, impostos europeus. Rui Tavares, do LIVRE. Bem, precisamente porque as prioridades políticas dos líderes dos governos nacionais e da Comissão Europeia foram as
profundamente erradas na resposta ao Brexit, dirigindo-se para uma união mais securitária e para, na pegada do que exigia Trump, uma união mais militarizada. É preciso utilizar estas eleições para quem ofereça caminhos alternativos para o futuro da União Europeia. Esses não passam, por exemplo, por certas alianças, já agora vou referir-me ao Bloco de Esquerda, que quer uma união mais solidária, mas que na sua aliança política tem nos países que são contribuintes líquidos da União, Suécia e Dinamarca, países que querem sair da União. Portanto, a mesma pergunta que foi feita, e bem, ao Ricardo Arroja, porque não se vê, de facto, onde é que se pode ir buscar dinheiro dos contribuintes líquidos se os aliados deles querem tirar contribuintes líquidos da União. Aí não há solidariedade para ninguém. O que é preciso fazer na União Europeia, numa União Europeia que avance num sentido, além de democrático, já defendi na pergunta anterior, social e ecológico, também já falei antes. Bem, é preciso, contra um exército europeu, claramente, quer dizer, um exército europeu com avanços também, mesmo na cooperação policial e judiciária, só podem fazer-se num quadro de escrutínio parlamentar e de democracia muito mais exigente do que aquele que temos. Vamos tendo algum. Estive na linha da frente em relação a escrutinar a Europol, a escrutinar acordos de partilha de dados com os Estados Unidos, sabendo do que falo. Temos que estar muito mais bem preparados para controlar esse tipo de funções que neste momento são dos Estados, e eu não quero uma União Europeia que seja um super-Estado centralizado. No salário mínimo, defendemos a introdução de critérios para salários mínimos de acordo com o salário mediano de cada país, que sejam avaliados e que, num prazo de uma década, possam ser introduzidos critérios de convergência. Não é mais tecnicamente exigente do que foi a introdução do euro e é certamente socialmente muito mais útil e mais legitimador para a União Europeia. No que diz respeito aos impostos, de facto, quer dizer, há aqui uma coisa que temos que ultrapassar muito claramente. O que ocorre neste momento é que as empresas que estão na Irlanda não estão na Irlanda por causa de 5 milhões de consumidores irlandeses. Estão na Irlanda por causa do mercado único de 500 milhões de cidadãos. Mercado único esse, aliás, que já tem algumas funções tributárias. Nas taxas alfandegárias, por exemplo, taxas aduaneiras, ou numa parte do IVA, e que se presume que possa ter outras que têm a ver com quem mais beneficia do mercado único. Porque senão estamos todos a construir um mercado único da União Europeia para certas empresas, nomeadamente até extra-europeias, serem as mais ricas do mundo, têm ultrapassado as petrolíferas, as construtoras de automóveis e pagarem uma fração de 1%. E a maneira como isto se faz não é politicamente viável neste momento dizer que é só através do fim da unanimidade, porque isso é adiar um debate, porque para acabar com a unanimidade é preciso unanimidade e portanto é preciso que os perus votem pelo Natal, ou seja, que os Países Baixos e a Irlanda votem pelo fim da unanimidade. Como é que se faz? Com uma cooperação reforçada entre Estados-membros que sistematicamente responsabiliza a Comissão Europeia por cobrança de impostos que são nacionais e que, portanto, fazer sistematicamente o que fez a ADOC no caso da Irlanda, e essa cooperação reforçada dentro dos tratados europeus, não é como a tratado orçamental, é como começou Schengen, vai-se alargando a outros países e funcionará como, certamente, uma pressão muito grande, só o próprio anúncio dela, para que a concorrência desleal cesse. Muito obrigado, Rui Tavares. Francisco Guerreiro, do PAN. Nós já expusemos a nossa posição relativamente à criação do Exército Europeu, portanto sim, pode falar das outras duas. Exatamente, somos geralmente contra, portanto nós achamos que deve haver uma convergência para um aumento dos salários mínimos nacionais, tendo em conta o papel do Parlamento Europeu. Gostaríamos também que houvesse uma não mercantilização da sociedade, ou seja, quando nós falamos na gestão racional dos rendimentos e por si só a questão dos impostos europeus que nós defendemos, deve haver uma convergência por modelos extrativistas e produtivistas que, a nosso ver, são tão iguais à esquerda como à direita, e nós podemos vê-lo não só nos Estados nacionais da União Europeia, mas também modelos um pouco por todo o mundo. Portanto, o processo, e aí também uma das nossas grandes divergências com essa definição da esquerda e direita, o modo como nós produzimos a riqueza é substancialmente idêntico tanto à esquerda como à direita. O modo de distribuir depois essa riqueza é que é substancialmente diferente. Portanto, nós achamos que também deve haver impostos europeus, nomeadamente sobre a produção de CO2 e de metano, incluindo a agropecuária, também sobre as transações financeiras, e que haja um alocamento dessas verbas para o plano de transição económica e social, para um modelo descarbonizado. Somos também favoráveis que haja um projeto piloto de rendimento básico incondicional para que se teste nos vários Estados-membros possíveis formas de redistribuição da riqueza, percebendo depois, com uma componente científica, se os dados nos apontam para uma possível expansão desse projeto ou não. Portanto, nós somos muito a favor do método científico, portanto, achamos é que deve haver esse projeto piloto para percebermos se sim ou se não, e depois daí caminharmos para um modelo mais lato. Muito obrigado. Paulo Sanz, da Aliança. Obrigado, Daniel. Bem, para já nós somos um partido às direitas, eu acho que aí não há muitas dúvidas e já o dissemos.
e um partido às direitas e liberal. E liberal também, nesse sentido, justamente, em que o Estado deve ser forte, onde é importante que haja Estado, e o Estado não deve existir onde não faz sentido que exista. E o Estado, muitas vezes, em Portugal, é fraco nas coisas essenciais e é forte onde não deve. Bom, é esta a essência. Mas em relação a essas questões, bom, eu vou direto às três. A questão do Exército. Não há condições neste momento para falar de um Exército Europeu. Primeiro, porque não há orçamento para isso. Não vale a pena pensar que com o orçamento atual da União Europeia isso é sequer possível. Em segundo lugar, porque aquilo que os tratados prevêem é o caminho para uma política europeia de defesa. E a política europeia de defesa é importante justamente para articular e coordenar aquilo que os Estados têm e fazê-lo de uma forma o mais eficaz possível, até perante as ameaças que são crescentes. Dito isto, o Exército não é neste momento uma questão e não vale a pena falar dela porque é um papão que se agita como se fosse uma coisa que estivesse para breve e não está nem para breve, nem sequer para o médio prazo. Portanto, não vale a pena pensar nesse assunto. A Europa tem a NATO faz parte, a União Europeia, a NATO está nos tratados e, portanto, a relação com a NATO continua a ser crucial para a defesa europeia. O salário mínimo. Enquanto não houver convergência, não se pode falar nisso. Tem que haver convergência, coesão. Finalmente, os impostos. Bom, é verdade que a Europa já tem recursos próprios e esses recursos próprios vêm de algum lado. E é verdade, chamar-lhe impostos ou chamar-lhe outra coisa qualquer é quase indiferente. A Europa precisa de recursos próprios porque toda a gente pede mais dinheiro para a coesão, toda a gente pede mais dinheiro para o pilar segundo 2 da PAC, toda a gente pede mais dinheiro para tudo, mas não é possível haver mais dinheiro com menos dinheiro, como eu já tenho dito muitas vezes. Portanto, vai ser preciso encontrar recursos e, se calhar, esta questão, de facto, das grandes empresas tecnológicas que escapam, enfim, na tal divisão fiscal de que aqui já se falou, tem que ser encarada de frente e com rigor. Muito obrigado. Ricardo da Roja, da Iniciativa Liberal. Antes de mais, eu não queria deixar de sublinhar o paradoxo que é ouvir o Paulo Santos dizer que é liberal e depois a defender o aumento dos recursos para a União Europeia, uma entidade central, e, portanto, falo nas pessoas, em vez de falar no Estado e em mais recursos, falo nas pessoas. Não é Estado. E, portanto, é um paradoxo que a Aliança tem que resolver. Relativamente à questão do Exército, nós defendemos, por exemplo, que o Fundo Europeu de Defesa seja utilizado em complemento à NATO. Não se pode falar, obviamente, num Exército Europeu, porque isso, em primeiro lugar, seria renegar ou fazer de conta que os países cumprem os seus compromissos no âmbito da NATO. Não cumprem e, portanto, há uma grande hipocrisia que não deve ser esquecida, de forma que o compromisso com a NATO deve manter-se e, ao mesmo tempo, haver outros instrumentos, como o Fundo Europeu de Defesa, que possam complementar esse compromisso com a NATO e que possam servir também de espaço para cooperação industrial entre os países, mas beneficiando todos os países, porque as iniciativas que eu tenho visto neste domínio tendem sempre a beneficiar empresas da França e da Alemanha, o que, desde logo, é a antítese da ideia de espaço de concorrência e de liberdade para todos que a União Europeia deveria encerrar. Relativamente ao salário mínimo, a nível europeu, vamos lá ver, os países têm níveis de desenvolvimento diferentes e, portanto, se têm níveis de desenvolvimento diferentes, ter um único salário mínimo, parece-me que é, mais uma vez, paradoxal, porque a melhor garantia que nós podemos ter de emprego no espaço da União Europeia é a existência de muitos empregos. E, portanto, a introdução de custos para países que têm níveis, estágios de desenvolvimento diferentes, parece-me que é o caminho errado e vai resultar não em mais empregos, mas sim em menos empregos, nomeadamente nos países que têm um nível de desenvolvimento mais baixo ainda. Finalmente, a questão dos impostos, eu há pouco mencionei, portanto, há que distinguir o que são as bases fiscais do que são as taxas e, naturalmente, acompanhar essa distinção com o reforço das multas sobre países que fazem recurso a interpretações extensivas e ilegítimas das leis fiscais que existem no seio da União Europeia, e é acima de tudo através dessas multas, procurando penalizar práticas concorrenciais que são desiguais e que são desleais, que passa também o caminho da coesão europeia. Muito obrigado, Ricardo Roja. Vamos para a nossa última conversa com o Rui Tavares. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Rui Tavares tem marcado a sua intervenção sobre a Europa por um grande otimismo quanto à capacidade de uma mudança por dentro da União, mesmo com tratados bloqueados. Já lá vamos mais para o fim da conversa. Vamos a um exemplo concreto. Escreveu em dezembro de 2017, quando se debatia a possível escolha de Mário Centeno para presidente do Eurogrupo, que era óbvio que ele era um bom candidato, que seria um bom presidente e que isso seria bom para a Europa e para Portugal.
Explicou, e cito: a chegada de Centeno à presidência do Eurogrupo é boa para Portugal, não por ele ser português, mas antes por ser um economista que, antes de chegar a ministro, já escrevia que o principal problema da moeda única era a desigualdade entre Estados e dentro dos Estados. O seu otimismo com Centeno confirmou-se? Bem, o meu otimismo advém do facto de eu saber de que tragédias este continente é capaz quando acaba uma coisa como a Sociedade das Nações e depois temos a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, toda a conversa acerca de acabar com a União Europeia para depois começar de novo é uma conversa em que eu não acredito. Portanto, é um otimismo, eu muitas vezes digo, um otimismo trágico. Eu referia-me ao otimismo com o Centeno. Com o Centeno, não era com ele. Em relação ao Centeno, eu sou um progressista e vejo como positivos passos no sentido que eu desejo. De facto, acompanho o debate económico, não sendo um economista de origem. Conhecia, já antes de ele ser ministro, os textos de Mário Centeno. Há um volume até de um seminário organizado pelo Banco de Portugal em que a questão da desigualdade dentro dos Estados do euro e entre Estados do euro é comparada com outras áreas de monetárias, como a do dólar, como a do real ou do rublo, e, portanto, prefiro ter um presidente do Eurogrupo que, na sua atividade académica, conhecia a questão das desigualdades sistémicas dentro da zona euro, do que ter um presidente do Eurogrupo que acha que os países gastam tudo em copos e mulheres. E, portanto, é um avanço. É um avanço. Mas que avanço é que houve? Não é o avanço do que é que ele pensava antes de ser presidente. Que avanço é que houve desde que ele foi presidente do Eurogrupo? Também escrevi, nessa altura, que o que eu desejaria que acontecesse na presidência do Eurogrupo nem sequer era a nomeação de Centeno, era um plano B em relação... Não, está bem, mas é que isso é muito importante. Pode dizer, é muito importante que, e já o mencionei aqui atrás, que a presidência do Eurogrupo deve ser exercida num modelo semelhante ao que é a alta representante para os negócios estrangeiros da União. Ou seja, porque há uma diferença muito grande em ser um ministro de um governo da União que não está obrigado, a razão é um bocadinho técnica, mas não está obrigado à jurisdição da Carta dos Direitos Fundamentais e não está obrigado ao escrutínio parlamentar, do que ser um comissário europeu. Por exemplo, imagine que o presidente do Eurogrupo seria o comissário do Euro ou o comissário da Economia como Pierre Moscovici. Rui Tavares, não foi... Isso significaria... Rui Tavares, não foi isso que escreveu. O que escreveu foi que a chegada de Centeno à presidência do Eurogrupo era boa para Portugal. Não disse que era menos má do que se fosse outro. Disse que era boa para Portugal. E a minha pergunta... Sim, há um debate acerca da reforma do euro que tem sido feito com Mário Centeno, que não era sequer feito nem mencionado com Dijsselbloem. Mas é importante... Desculpa. No quadro de um comentário político acerca do que é melhor e do que é apesar de tudo, não tão bom. Não fez a coisa mas por menos. Disse que era óbvio que era melhor. Na altura disse que era óbvio que era melhor. Mas é óbvio, quer dizer, houve quem quisesse... Que era melhor, não que era boa, fazer... que não é a mesma coisa que é melhor. Mas houve quem quisesse fazer da chegada de alguém que trabalhava sobre desigualdades dentro da área euro uma coisa igualmente, ou até uma coisa pior, do que a manutenção de alguém como Dijsselbloem. Não era que era pior ou melhor, é que era boa. Portugal continua a cumprir religiosamente as metas europeias, com superávites primários nunca vistos, e isto cumprido pela mão de Mário Centeno, enquanto Ministro das Finanças, enquanto a Alemanha e a Holanda continuam a violar descaradamente estas regras, acumulando excedentes superiores, em termos absolutos, aos da China e destruindo o mercado único. Viu Mário Centeno, defensor das contas certas, utilizando uma expressão dela, e do cumprimento das regras, fazer alguma coisa enquanto presidente do Eurogrupo, ele que liga tanto às desigualdades dentro do euro? Eu devolvo essa pergunta. Esses superávites foram conseguidos no quadro de uma maioria de esquerda que o Daniel Oliveira, é público e sabido, defendeu. E o Rui Tavares também, não é? E o Rui Tavares também. Mas é que o Rui Tavares defende que os avanços positivos são coisa espantosa, positivos. É essa a pergunta. Ou seja, qual é o avanço positivo no tempo do Mário Centeno? Dizer que atirar fora o bebé com a água do banho seria dizer que porque esta maioria de esquerda cumpriu com o Tratado Orçamental, coisa que eu sempre identifiquei como sendo uma hipocrisia dos partidos. Não vai ser o debate comigo, mas eu consigo dizer coisas positivas que esta maioria de esquerda fez, apesar disso. E eu estou-lhe a perguntar qual é a coisa positiva que Mário Centeno fez, apesar disto. Há avanços no debate sobre a reforma do euro em relação aos depósitos comuns bancários, em relação à necessidade de integrar o mecanismo europeu de estabilidade no acervo comunitário e em relação a uma coisa na qual era o livro único a defender há 5 anos,
em relação ao Parlamento Europeu impedir a entrada da lógica do Tratado Orçamental no direito europeu. O Tratado Europeu tinha uma cláusula de caducidade. Não, mas o Eurogrupo... Mário Centeno vive bem com o Tratado Europeu, fase não se... Mas o Bloco de Esquerda cumpre religiosamente com o Tratado Orçamental. O PCP cumpre religiosamente com o Tratado Orçamental. De todos os partidos. Como sabe, Mário Centeno é Ministro das Finanças. Às eleições... Não pode comparar não pode comparar nem sequer com os outros ministros, nem sequer com os outros menos com os outros orçamentos aprovados pela Geringonça. O único partido que se apresentou em 2014 e em 2015 teria votado contra o orçamento? Com propostas claras em relação ao Tratado Orçamental, de que agora alguns da Geringonça se reivindicam quando antes atacavam, era do livro. Ou seja, há um histórico, na opinião, sobre a reforma do euro, em que todos os avanços, sendo a situação do euro e a gestão da crise de 2008 tão trágica como foi, os avanços para sair daquela lógica são valorizados pelo livro. Deixa-me terminar só com Mário Centeno, para não ficarmos aqui só a falar de Mário Centeno. António Costa disse das eleições que a Grécia é um exemplo como a austeridade não resolveu o problema, não resolveu nenhum problema, penso que subscreve isto, eu pelo menos subscrevo. Já o Presidente do Eurogrupo disse em março do ano passado que uma apropriação forte do processo de ajustamento pela Grécia podia ter gerado muito mais cedo os resultados bons que vemos hoje, levando a uma reação bastante indignada do seu aliado Varoufakis. Em que é que este discurso se distingue de Dijsselbloem? Quer dizer, Eu acho que esta campanha europeia tem-se caracterizado por ter poucos temas europeus. Eu acho este tema é completamente europeu, todo de uma ponta até outra. Mas crer que alguém que diga que foi positiva a troca de Dijsselbloem por Centeno seja automaticamente alguém que concorde com as opiniões de Mário Centeno acerca da austeridade na Grécia é um nexo de causalidade que não faz sentido nenhum. É outro que foi como eu comecei. Se o Rui Tavares tem alguma ingenuidade em relação à capacidade de mudar a União por dentro, mostrou-a quando o Mário Centeno foi escolhido e, mais uma vez, Mário Centeno desmentiu. Eu não acho que o problema seja de Mário Centeno. Acho que se fosse o Manuel das Couves, faria o mesmo que Mário Centeno. Na escolha do Presidente do Eurogrupo, o LIVRE foi o único partido, de todos os partidos portugueses, a dizer que a escolha não deveria ser aquela, porque a escolha deveria ser a de um comissário, porque a diferença que isso faria seria, se o debate avançasse mais devagar do que aquilo que o Parlamento Europeu quereria, esse comissário pode ser demitido. E o Parlamento pode demitir a Comissão Europeia. Porque o Parlamento Europeu, ao contrário do que foi dito aqui várias vezes, tem capacidade legislativa. Porque o Parlamento Europeu chumba tratados internacionais, coisa que os Parlamentos Nacionais não fazem. Porque quem se candidata a deputado europeu deve saber que no Parlamento Europeu se exerce poder a sério, embora seja um Parlamento diferente dos Parlamentos Nacionais, como é natural, é o único Parlamento nacional do mundo. Caso o Comissário do Euro fosse o Presidente do Eurogrupo, isso significaria que o Parlamento Europeu poderia demitir a Comissão por não ver avanços na reforma do Euro. Isso, evidentemente, é a nossa posição de eleição e essa nunca apareceu no debate público nacional. Agora, não ocorrendo isso, substituir Dijsselbloem por Centeno é um avanço positivo e não faz de quem nota esta coisa óbvia. Bom para Portugal. Não faz. Mas é bom para Portugal que o Presidente do Eurogrupo seja alguém que não é Dijsselbloem, que não ache que os países gastam dinheiro em copos e mulheres. Acha, não viu o que a Mário Centeno disse sobre a Grécia? Acha exatamente o mesmo. Mas não faz. Vamos lá ver uma coisa. A substituição de um comissário, de um presidente do Eurogrupo como Dijsselbloem por Mário Centeno é um avanço positivo. Como a substituição de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas no governo pela Geringonça é um avanço positivo. Não faz de mim nem defensor de tudo o que Mário Centeno tenha dito sobre a bola, sobre o clima ou sobre a Grécia, também não faz de mim, como é sabido, um defensor de tudo aquilo que a Geringonça tenha feito bom ou mal. Como é que pretende mudar na Europa se qualquer mudança relevante dos tratados exige unanimidade? Espera conquistar os governos de todos os Estados? Não acha que está a alimentar falsas esperanças? Bem, na Europa, maiorias diferentes produzem resultados diferentes. Nós tivemos uma... Eu estou a dizer mudar os tratados. Os tratados estão bloqueados. Ou seja, maiorias diferentes, ou seja, dentro destes tratados, uma predominância do PPE durante 15 anos foi absolutamente danosa, com uma maioria na Comissão, com a ajuda dos socialistas. Não teria sido possível, porque era exigida uma unanimidade. E dos liberais. É por isso que nós, no livro, defendemos, não só integraremos o grupo dos verdes europeus... E dos verdes, estavam no governo alemão. Como o SPD estavam no governo alemão. Mas não estiveram durante a gestão da crise. Mas estamos a falar de verdes europeus, que nós defendemos que formem um novo grupo político com a esquerda, significaria o terceiro maior grupo do Parlamento Europeu, maior do que os liberais, maior do que a extrema-direita. Quer dizer, quer estar com o Bloco de Esquerda, guardamos isso para a última, guardamos isso para a última. Quer dizer que acho que a esquerda verde
pró-europeia e anti-austeritária, é a família que mais cresce na União Europeia e espero persuadir a esquerda de que não há interesse nenhum em esperar por uma desagregação da União Europeia, ou seja, esperar que as profecias de Farage se cumpram. Esse é um beco sem saída e tem demonstrado ser um beco sem saída político. Portanto, com maiorias políticas dentro dos atuais tratados, é possível, por exemplo, uma coisa como desbloquear a diretiva antidiscriminação, que finalmente proibiria os patrões europeus de discriminar em função de deficiência, orientação sexual, fé religiosa, etc. Está bloqueada pelos governos do PPE e liberais e o LIVRE, no Parlamento Europeu, o que fará optará por uma estratégia de, se aquela diretiva não é desbloqueada, alguma coisa que o Conselho queira será bloqueada. E em Portugal, numa maioria à esquerda com o LIVRE, o governo português, na presidência portuguesa da União Europeia, que não tem sido discutida e que é em 2021, quererá haver compromissos claros num programa do governo de que a prioridade da presidência portuguesa será desbloquear a diretiva antidiscriminação na União Europeia. Portanto, isto é, dentro dos tratados, e será uma revolução nos direitos laborais na União Europeia. Para terminarmos este debate, tenho uma pergunta de resposta curta para todos. Dos grupos parlamentares existentes, e mesmo sabendo que eles podem mudar, em qual deles se pretendem integrar e porquê? É 1 minuto para cada um. Francisco Guerreiro, do PAN. Nós já tivemos negociações com várias famílias europeias e considerámos que os verdes europeus, e fomos aceitos, seriam a família que nós integraríamos, não só pelo seu vanguardismo em combater as alterações climáticas, portanto são a única família que realmente põe o interesse da transição energética em prioridade, não subjugada ao economicismo vigente das famílias tradicionais, e considerando também que é bastante vanguardista em questões de direitos humanos, direitos de comunidades minoritárias, e sabendo também que será uma ponte de passagem para algo muito mais lato que nós também queremos aprofundar, que são o reforço das proteções dos direitos de todos os animais na União Europeia. Portanto, é uma família que está aberta a esse compromisso e nós integraremos essa família com muito gosto. Muito obrigado, Francisco Guerreiro. Paulo Sande, da Aliança. Muito obrigado. Bom, nós em princípio aquilo que temos como previsível é a entrada no Grupo Liberal. As conversas já existiram, mas vamos esperar pelas eleições por muitos motivos, já se falou disso, uma nova recomposição dos grupos. O próprio Grupo Liberal está neste momento a negociar, enfim, a entrada de novos membros, nomeadamente Macron, e para nós é importante perceber o que é que vai ser esse grupo. Portanto, vamos ver, mas de facto é o que faz sentido. O PPE é hoje uma espécie de albergue espanhol, salvo seja. À direita também não há muito interesse, os partidos mais conservadores não são liberais e, portanto, é aquilo que nos faz sentido. Aproveitando os 30 segundos finais ainda deste tempo para lhe dizer o seguinte: eu acho que o mais importante de tudo nesta eleição não foi dito, que é a necessidade de mudança também em Portugal do paradigma do sistema político e nomeadamente partidário. Há uma oportunidade das pessoas que vão votar no dia 26 de maio de votarem em partidos novos, em partidos, e estão aqui vários, e portanto eu gostaria só de salientar isto, agradecer ao Daniel, além do mais, esta iniciativa, e dizer-lhe que é muito importante que mudem, porque as pessoas passam todo o tempo a dizer que querem mudar, mas depois, se votarem nos mesmos, não podem dizer a mesma coisa e continuar a dizê-lo. Muito obrigado, Paulo Sande. Ricardo Arroja, da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal faz parte do ALDE Party e, portanto, será essa família política em que nós nos iremos inserir, portanto, nos liberais. Parece que é a associação política que melhor concilia as questões da mobilidade e do progresso económico com as questões societais que hoje em dia também dominam o debate na União Europeia. Mas parece-me, sobretudo, e falando agora a título pessoal, parece-me que o mais importante é garantir a presença num espaço onde as pessoas, mais do que os interesses e as corporações, as pessoas sejam valorizadas e que faça da União Europeia um espaço de transparência, um espaço de oportunidade, um espaço de prosperidade para os cidadãos europeus, numa altura em que o desencanto e o desinteresse com a União Europeia é manifesto, mas que ao mesmo tempo reconstitui um momento histórico em que há que fazer escolhas, e a nossa escolha está definitivamente na Europa como um espaço de liberdade, um espaço de primado da lei e de defesa de valores partilhados entre os países europeus. Muito obrigado, Ricardo Arroja. Rui Tavares, do LIVRE. O LIVRE é fundador de um movimento Primavera Europeia, um movimento que tem partidos de Portugal à Polónia e tem cidadãos de toda a União Europeia e até de fora da União Europeia, no seio do qual defendemos a entrada no grupo dos verdes europeus, de que, aliás, já fui membro. Mas defendemos mais do que isso. Defendemos uma recomposição com convergências progressistas à esquerda no Parlamento Europeu, que evidentemente serão sempre diversas e terão que respeitar tradições e trajetórias políticas diferentes, para fazer
da esquerda verde pró-europeia e anti-austeritária, de que nós somos traço de união, ou de que nos entendemos como traço de união, seja decisiva na próxima legislatura do Parlamento Europeu. É também a lógica que defendemos em Portugal, que sempre defendemos em Portugal, e é a lógica que defendemos na Europa, onde no Parlamento Europeu fui idealizador e fundador do então chamado Left Caucus, hoje em dia é o Progressive Caucus do Parlamento Europeu, que tem deputados dos vários grupos que trabalham em conjunto para fazer avançar emendas e propostas de lei, e no seio do qual discutiremos uma iniciativa, a Carta 2020 dos Bens Públicos Europeus, que pode, no fundo, ser a lista de objetos de desejo político de que nós precisamos na próxima década para fazer avançar o projeto europeu por uma Europa democrática, ecológica e social. Muito obrigado, Rui Tavares. Ao Francisco Guerreiro, ao Paulo Sanda, ao Ricardo Roja e ao Rui Tavares, agradeço de novo a vossa disponibilidade para fazer este debate a meio da campanha eleitoral. Agradeço também ao Pedro Ribeiro e à TSF pelo apoio indispensável que deram a esta emissão. Já sabem que podem ouvir as entrevistas de Marisa Matias, Paulo Rangel, Pedro Marques, Nuno Melo, João Ferreira e Carlos Moedas, publicadas por esta ordem em perguntarnãoofende.pt, assim, evidentemente, para além deste debate. Nós regressamos para a semana, já depois das eleições, com outro convidado. Não se esqueçam de ir votar no dia 26 de maio. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.